Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2022, 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta sexta-feira vamos encerrar mais uma semana de maratona de leitura bíblica. Eu espero que você esteja lendo aí os capítulos propostos, né? São 3 capítulos aí por dia, e a nossa ideia é de passar por todos os livros da Bíblia, passar por todos os documentos da Bíblia. Então, por isso a ideia é de você ler sempre os 3 capítulos aí todos os dias. E hoje vamos falar de Isaías 43, 44 e 45, avançando aí para a conclusão de Isaías. Eu vou ler um texto. E eu fiz questão de escolher esse texto exatamente porque ele é um texto que tem sofrido alguma má interpretação, e a gente vai tentar aqui mostrar o que de fato o autor queria quando falou esse texto e principalmente quais as aplicações nós podemos pegar desse texto, uma vez que uma boa aplicação, uma boa interpretação é fundamental para uma boa aplicação. Vamos falar do texto? Isaías 43, 18 e 19, que diz assim. Isaías 43, 18 e 19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riacho nos ermos. Bom, primeira coisa aqui é lembrar do contexto. Quando é que Isaías entregou essa profecia? Isaías, ele está falando de maneira profética para os judeus, para o povo de Deus que estavam no cativeiro babilônico. Sabemos que esse cativeiro babilônico durou 70 anos, ou seja, talvez até mais do que uma geração acabou vivendo ali naquele cativeiro babilônico. E o Isaías então escreve para de alguma forma animar, para de alguma forma fortalecer o coração desses homens que estavam então no exílio babilônico. Então, você pensar aí que uma nação tinha sido completamente dizimada e que o restante dessa nação estava vivendo em um país distante, com uma cultura diferente, uma religião diferente, enfim, tudo literalmente diferente. Essa palavra de Isaías, então, vem de encontro a esse povo, vem de encontro a essas pessoas vivendo nessa condição. Nesse sentido, nós temos muito a ver com o texto, porque assim como Isaías escrevendo para um povo em exílio, nós também estamos aqui ouvindo uma palavra, lembrando que nós também estamos no exílio, estamos voltando ou estamos fora do lugar ou fora do ambiente que fomos originalmente criados para viver, que é o mundo regido por Deus. Hoje vivemos um mundo marcado pelo pecado. Então esse texto tem tudo a ver com a gente. O problema aqui é tentar lembrar que Isaías, ele está escrevendo a partir de um ponto da história. Então Isaías está escrevendo no ponto onde o Messias ainda não veio, e nós estamos lendo o texto a partir do ponto onde o Messias já veio e nós aguardamos a sua segunda vinda. Então, a ideia aqui é tentar lembrar disso na hora de fazer a interpretação do texto. Bom, primeira coisa aqui é que para aquele povo, o passado deles era um passado de idolatria. Então, quando o texto diz aí, versículo 18... esqueçam o que se foi e não vivam no passado. O que o profeta estava querendo dizer para Israel? Israel precisava esquecer o modo de vida que eles levaram. O que Israel precisava fazer, né, era olhar para o seu passado de idolatria, e lembrando que o passado de Israel era um passado marcado por idolatria, nós sabemos disso. Inclusive, mais à frente aqui, nos textos, o próprio profeta vai fazer aqui uma descrição, né, meio que satírica da construção de um ídolo. Ele vai falar, olha, você pega lá a madeira
E a mesma madeira que você faz a fogueira é a madeira que você faz o ídolo. Ele está satirizando para mostrar o quanto o passado de Israel era um passado marcado por idolatria. O Novo Testamento, ele em todo tempo nos convoca a abandonar o nosso passado de pecados. Os autores do Novo Testamento, os apóstolos, o próprio Senhor Jesus, ele dizia a mesma coisa que estava falando aqui para Israel. Isaías está dizendo, ó, olha para o teu passado de pecados e deixa ele para trás. Não volte para o teu passado de pecados. Isso encontra eco no Novo Testamento. Abandone o seu passado de pecados. E a religião humanista fez muito mal com esse versículo, porque traz a ideia aqui de que você deve esquecer das suas dores do passado. De certa forma, faz sentido, só que a ideia do autor não é esqueça as suas dores do passado, ou deixa as suas dores do passado para trás. Mas a ideia do profeta aqui é dizer o seguinte, olha, as tuas práticas pecaminosas do passado precisam ficar lá. Esquece as suas práticas pecaminosas. Então, o que nós temos que esquecer é a nossa prática pecaminosa. Em algum sentido, o passado é até um ótimo guia. Em algum sentido, o passado vai me ajudar a lidar com o presente. Por quê? Eu vou olhar para os meus pecados do passado e não vou repetir as minhas práticas pecaminosas. Então, a ideia aqui é para lidar com o pecado e não lidar com dores, frustrações, né? Então, a ideia da religião humanista é esqueça suas frustrações, Deus tem coisa nova para fazer. De fato, é isso que o autor está fazendo, mas não com esse sentido. A ideia do autor é esqueça o seu passado de pecados. É o seu passado de pecados, as suas práticas pecaminosas precisam ficar para trás. Bom, segundo, Deus está fazendo algo novo para eles. E é o que ele vai falar no versículo 19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. O que o profeta está dizendo é que o modo como Deus vai tratar Israel é completamente diferente do que ele fez no passado. Por exemplo, quando Israel estava preso à idolatria, como Deus lidou com Israel? Levando Israel para o exílio. Então, o que Deus fez quando Israel caiu em pecado? Olha, vocês vão ser agora levados para a punição, para o juízo no exílio. Isso nunca mais aconteceu. Israel nunca mais foi tratado desta maneira. Pelo contrário. E aí a descrição do texto vai mostrar exatamente isso. Se você avançar para frente, né, especialmente nos capítulos a seguir, você vai ver que existe uma promessa de um redentor. Ou seja, Israel, agora eu vou tratar você de maneira diferente. Lembra que o Novo Testamento, Paulo vai na mesma direção quando ele fala lá que eis que tudo se fez novo, coisas novas foram feitas. Então, o que nós precisamos lembrar é que Isaías está olhando para essa promessa no futuro e nós olhamos para as promessas no passado. Então, nesse sentido, Jesus é o cumprimento destas promessas. Ele, Jesus, é o algo novo feito por Deus. Então, eu fico vendo às vezes muitos crentes, né, falando, Deus vai fazer algo novo. Mas só que ele já fez. O algo novo está aí, nós podemos experimentar o algo novo, mas nós estamos tentando esperar mais algo novo de Deus. E isso de fato não faz muito sentido do ponto de vista aqui de Isaías. Eu sei que isso é uma desconstrução, porque de fato a gente não só fala isso, mas canta, e algumas pessoas até pregam. Mas o ponto aqui é dizer que o algo novo de Deus já aconteceu. O que para Isaías era uma promessa, para nós é um cumprimento. O que para Isaías aconteceria no futuro, para a gente aconteceu no passado. E aí, o que nós podemos aplicar disso? É que todas as bênçãos que era prometida aqui em Isaías, elas já se cumpriram por estarmos em união com Cristo. Então, o algo novo nós já estamos vivendo. O algo novo é algo presente. É a nossa união com Cristo. E todas as bênçãos advindas dessa união com Cristo. Lembrando que essas bênçãos, elas são muito mais do que materiais, porque as bênçãos materiais Deus dá para todas as pessoas,
independente de estarem em Cristo ou não, mas as bênçãos espirituais, a redenção, a adoção, a justificação, a santificação, a própria salvação como um todo, as bênçãos contidas nessa salvação, nesse pacote chamado salvação, ele dá para os crentes, e esse é o algo novo que Deus estava fazendo em Isaías e que ele já fez na nossa vida. E o terceiro ponto aí é que o futuro do povo está garantido pelo Senhor. O final do versículo 19 diz: até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. A nação de Israel seria restaurada de uma maneira incomum. Então, o judeu, ele estava esperando, o israelita estava esperando que Deus, de novo, o levaria para sua terra, né? Faria ali uma grande nação, ajudaria o povo, né, a construir, não sei se a palavra certa seria ajudaria, mas enfim, o povo teria um grande exército e conquistaria o mundo todo. A ideia deles era essa, como algo que Deus fez no passado, quando Deus tira o povo do Egito, conduz para a terra, dá para eles uma terra, dá para eles uma nação, e eles constroem uma grande nação ali. Então, a esperança deles era uma restauração nesse nível. Só que Deus está falando, eu vou fazer algo diferente. Não vai ser como vocês estão esperando, né? Vai ser de maneira diferente. E nesse sentido, essa promessa faz algum sentido para a gente também. Porque em alguma medida nós também estamos esperando o deserto, Deus abrir um caminho no deserto e os riachos no ermo. Promessas escatológicas, né, de um reino futuro sempre estiveram presentes nos evangelhos. Jesus, por exemplo, fala diversas vezes sobre um reino que ainda viria. Então nós também somos um povo que aguarda o cumprimento final de todas as promessas de Deus. Elas não foram cumpridas na sua plenitude ainda. Então o que a gente tem aqui é um olhar para o passado, um olhar para o presente e um olhar para o futuro. O passado de pecados fica para trás, o presente são as grandes bênçãos de Deus dadas em Jesus Cristo, algo novo que o profeta falou que Paulo reverberou lá em 2 Coríntios 5,17, e nós estamos aguardando o cumprimento das promessas futuras. Moral da história: fixar-se no que o Senhor fez no passado confina-o a um modo de fazer as coisas. Deus tem os seus próprios meios de conduzir o seu povo. O que nós estamos falando aqui? Fixar-se em como Deus agiu no passado é perigoso, porque a gente pode achar que Deus sempre vai fazer da mesma forma. Só que Deus, ele tem os seus próprios meios para conduzir o seu povo. Pensando nisso, qual é o desafio aí para a gente nessa sexta-feira? Como podemos aplicar esse texto? Nós, às vezes, somos incentivados a viver como aqueles que estão em busca de algum tipo de bênção, de algum tipo de iluminação e assim por diante. Só que a Bíblia, ela incentiva exatamente o contrário. Ela incentiva não a vivermos como alguém em busca de algo, mas nós somos incentivados a viver como alguém que foi alcançado por algo. Por isso, o desafio hoje não é viva por algo novo, mas viva por algo que está presente na sua vida, que está de fato acontecendo na sua vida. Se você está em Cristo, viva assim. E aí, esse é um chamado para viver completamente diferente. Esse é um chamado para deixarmos para trás o modo vão e fútil de viver. Estou usando uma linguagem do Novo Testamento. E avançarmos para uma nova maneira de viver. A fé cristã é uma fé que nos incentiva todos os dias a viver de maneira diferente. Então, aproveite aí o final de semana que está iniciando e pense sobre isso, sobre viver de uma maneira completamente diferente da maneira como você tem vivido a sua vida. Tá certo? Pessoal, vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus, e eu, como gosto de fazer, sexta-feira encerramos a semana de devocional com a oração do Pai Nosso. Então, se você puder, para o instante que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Eu quero só dar 3 avisos importantes e vou fazê-lo de maneira muito rápida. Primeiro, amanhã, às 4 da tarde, nós temos o nosso encontro de homens e você é meu convidado especial para estarmos juntos ali. Eu vou ministrar uma palavra, depois a gente vai ter ali um tempo de comunhão precioso também. Então, amanhã, às 16 horas, 4 da tarde, nós vamos ter esse encontro de homens. No domingo, às 9 da manhã, curso Passaporte, Fundamentos da Fé Cristã. Você é meu convidado também para participar domingo às 9 da manhã. E às 10, nós temos então nosso culto de celebração. E você também é meu convidado especial, Rua Maria Carolina Campos 28, no bairro Nova Suíça, tá bom? Deus abençoe. Ótima sexta-feira para todos. Excelente final de semana. Fiquem com Deus.